Graça mais uma vez, louvai-o, glorificado seja Deus na minha vida. Bem, nós estamos aqui, independentemente do fuso horário, nos cumprimentamos. Bem, praticamente nós estamos aqui, falaremos de um tema bastante crucial em pleno século XXI. Um dos temas que esqueceu-se, muitos esqueceram desse tema. Nós hoje vamos falar a respeito da morte espiritual. É isso mesmo que você ouviu, acabaste de ouvir, a morte espiritual. Bem, está aqui o meu convidado especial que essa semana, graças a Deus, tem sido uma bênção para comigo, tem estado sempre comigo nesta abordagem de temas centralizada ao Evangelho. Então, irmão Emanuel, mais uma vez, retiro votos de muito boa tarde. Muito boa tarde, Cindy de Daniel, agradeço por estar aqui. Amém. Bem, havíamos dito para os nossos telespectadores que o nosso tema seria a morte espiritual. Bem, de facto, o que é a morte espiritual, então? Amém, glórias a Deus. A morte espiritual, assim como a morte física, vai ser a separação do homem ou da alma, do espírito, do corpo físico. A morte espiritual, ela é a separação do homem com Deus. Essa aqui é a definição da morte espiritual. Essa separação do homem para com Deus ocorre em que aspecto? Amém. Ela refere-se não do fato do homem ter que sair da presença de Deus com o físico, ou seja, porque o homem não consegue de maneira alguma se esconder de Deus, ficar longe de Deus, mas que através do Espírito ou na vida espiritual é possível o homem ficar longe de Deus, mas isso tudo acontece por causa do pecado. A Bíblia fala isso pela primeira vez no livro de Gênesis, que certamente morrereis se vocês comerdes da fruta que o Senhor proibiu para que eles comessem. Mas quando eles comeram, muitas vezes nós nos perguntamos, a Bíblia fala que Deus disse para eles que eles morreriam, mas que quando eles comeram, então não morreram. Na verdade, a morte que se referia era uma morte espiritual, que o físico ainda pode estar presente, mas em espírito a pessoa já desapareceu. Ok. Bem, essa morte espiritual abrange ao crente que deixa de ler a Bíblia ou não tem nada a ver com a leitura da Bíblia Sagrada? Amém. Essa morte espiritual, ela é para os cristãos, né? Eu diria que é para os cristãos porque só morre aquele que ainda tem vida. Então o cristão é o único que tem vida espiritual. O ímpio já não tem vida espiritual. Logo, essa morte espiritual para o cristão também é possível, né? Não é pelo simples fato de ficar um dia sem ler a Bíblia, não é pelo fato de ficar um dia sem orar, mas quando o pecado começa a crescer em sua vida, então o pecado lhe separa de Deus e logo aquele que tinha vida, aquele que é cristão, ele acaba morrendo. Então a morte espiritual, ela pode chegar na vida do cristão dessa forma também. Então, como de certo ponto o cristão sendo alguém regenerado, porque de acordo com a sua abordagem, subentende-se que só morre espiritualmente aquele que não outrora tivera vida, ou aquele que respirava, aquele que buscava a Deus em verdade e espírito. Só que mais tarde, quando o pecado vai entrando, de certo ponto o homem agora começa a perder aquilo que esteve ligado com Deus. Porque do jeito que você disseste, quer dizer que a morte espiritual é a separação do homem para com Deus. E será que o que é que podemos fazer para que não haja a morte espiritual em nossas vidas? Amém. Não tenho uma resposta longa, mas eu quero dizer o seguinte: se você sabe muito bem que a água que está por cima da mesa é uma água envenenada e que tomando ela a pessoa morre, né, causa morte, então a única forma de você se livrar da morte é você não tomar água envenenada. Para não adiantares a tua morte, então se livra também daquela água envenenada. Da mesma forma, eu diria que a única forma que o homem tem de evitar a morte espiritual é também evitar o pecado. Ok. Então quer dizer que é necessário com que o crente evite o pecado para que ele não seja contaminado por ele. Porque caso ele venha... Vai ser uma bênção muito grande mesmo estar aqui com o nosso amado Emanuel. Bem, praticamente você que está do outro lado, você livre
de questionar essa mensagem. Caso a mensagem não entrar na sua vida positivamente, então deixe os seus comentários, deixe a tua mensagem, ou seja, aquilo que você quiser descrever, possa descrever. Então, basicamente é isso que você acabaste de ouvir sobre morte espiritual. Então, o que você e eu devemos fazer mesmo, averiguar a nossa vida espiritual, caminhar sempre com Deus, viver intensamente pela palavra, pelo poder divino, porque só assim que nós evitaremos a morte espiritual. Bem, o irmão fez menção de Adão e Eva. Nós sabemos muito bem que Adão e Eva, desde o momento que pecaram contra Deus, de certo ponto houve uma separação, houve um rótulo. Então, subentende-se que eles perderam aquilo que era a vida. Então, de certo ponto, o que devemos fazer é sempre buscarmos a Deus em verdade e espírito para que evitemos a morte espiritual. Porque falar de morte espiritual é um assunto muito importante, porque esse assunto tira o sono de muitos líderes, principalmente aqueles líderes que estão aí ou não trago uma mensagem total, só estão muito inclinados na teologia da prosperidade. Dificilmente eles pregam sobre a morte espiritual, porque falar da morte espiritual é prevenir o crente, é instruir o crente para que ele não possa cair, declinar a sua vida espiritual. Então nós estamos 100% agradecidos pela abordagem do nosso líder Emanuel. Que Deus o abençoe rica e poderosamente, que venha mais vezes cá neste programa. Então, líder Emanuel, estamos 100% agradecidos. Então, se inscreva nesse canal e ative as notificações.